Bom, boa tarde aí, bem-vindos. Vamos dar continuidade à disciplina, né? De elementos de máquinas, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar então a tela para vocês conseguirem ver aí. Peraí. Então, vocês devem estar vendo aí a apresentação, né? Tá? E lembrando aí que qualquer dúvida, me pergunta por áudio, porque eu vou estar concentrado aqui, então não vou estar vendo aí o chat, beleza? Vamos começar então, né? A gente vem falando sempre de alguns elementos, né? Mostrando, classificando, vendo para que ele serve, onde que ele se aplica, quais são os tipos, os cuidados que a gente tem que ter. E hoje eu vou apresentar então para vocês mais um tipo de elemento, aí, um grupo de elementos, tá? Então, lembrando aí do começo da aula, um tipo de elemento, um grupo de elemento, né? Que dentro dele vão ter vários elementos. Então, deixa eu ver se acho que tem alguém. Bom, então, a gente começou falando de juntas não permanentes, tá? Parafuso, rebite, chaveta, pino. Depois a gente falou de bucha, né? Elementos de apoio, tá? Guia, rolamento e mancal também. Tema da aula passada em mola, cabos e elásticos, formando aí o grupo de elementos de restituição, foi o que a gente viu na aula passada, terminou de ver, né? Falando do dimensionamento. Então, se vocês lembram da aula passada, a gente falou como que se determina a rigidez de uma mola e a rigidez de um cabo. O cabo ele pode exercer aqui a função de restituição, a gente viu que tem outras funções também, mas a gente considera aqui para ver como que calcula a rigidez de um cabo. Seria rigidez K, módulo aqui é uma constante referente ao material, porque é óbvio que se esse cabo for feito de algodão, ele tem propriedades diferentes se ele for feito de aço, né? Vezes a área da seção transversal, dividido pelo comprimento, tá? Se for o caso de mola helicoidal, a gente aí tem que ver mais alguns parâmetros. Além do diâmetro menor, o diâmetro da mola, que é esse D aqui, a gente também tem o diâmetro maior e o número de espiras. Se ele comentar sobre o número de espiras ativas, você já sabe que é para descontar a primeira e a última, porque elas não trabalham efetivamente na restituição, né, nessa função. E essa equação aqui vai te dar a rigidez de uma mola helicoidal. A gente fez alguns exercícios para encontrar essa rigidez e aplicar a lei de Hooke, que é F igual a Kx, para encontrar ou talvez a força ou o deslocamento que vai acontecer com essa mola a partir da rigidez que ela tem. Vimos como é que isso também se representa num gráfico. Vimos que a gente pode associar os elementos de restituição, seja cabos ou molas. Então, você junta aqui, a gente vai representar um elemento de restituição aqui por esse símbolo, esse aqui outro. Quando você junta, você pode juntar em série, está mostrado aqui em sequência, né? Um em sequência do outro, ou em paralelo, um aqui em paralelo com o outro. E quando a gente faz isso, então é interessante encontrar a rigidez equivalente. A nossa rigidez equivalente, ela é a rigidez como se você pudesse substituir esse conjunto aqui por um outro elemento, um único elemento de restituição que tem essa rigidez igual a essa rigidez equivalente aqui. E a gente viu que quando é em série, tem que fazer a divisão da rigidez equivalente igual a 1 sobre a primeira rigidez, mais 1 sobre a segunda rigidez, e por aí vai. Quando você tiver só 2, você pode fazer o produto, né, pela soma também. Então, você teria só K1 e K2, faria só o produto pela soma. Se for em paralelo, aí basta somar, é mais simples, né? Beleza? Todo mundo alinhado aí, então, com isso, né, da aula passada. Hoje a gente, então, vai começar a apresentar novos elementos,
Já é um tema, então, é uma aula densa, né? Porque são vários elementos que vão compor esse grupo de elementos de restituição. Hoje a gente vai começar a falar deles, na aula que vem a gente termina, e depois a gente vê um pouco de contas de dimensionamento e o que você precisa saber para fazer alguns exercícios nesse tema de elementos de transmissão. Então, a gente vai falar aqui de rosca de transmissão, está aqui ó, mostrado para vocês, eixos e árvores, polias, cane, o cane seria essa peça aqui de baixo que está rodando, né, girando, engrenagens e correias. Também vamos ver a diferença de correia para corrente, e, enfim. Quando a gente está falando agora, presta atenção que a gente vai estar entrando, então, num grupo novo de elementos, né? Então, a gente vai falar, a gente falou de juntas não permanentes, elementos de apoio, elementos de restituição e agora elementos de transmissão. Esses elementos, como o nome já diz, tendem a transmitir, mas transmitir o quê? Esforços de movimento entre elementos de máquinas, né? Quando a gente está falando sobre isso, a gente quer dizer basicamente força, né, ou torque. O que é isso? Você quer empurrar alguma coisa ou girar alguma coisa, empurrar se usa força e girar se usa o torque. Então, quando você quer fazer isso, mas você não tem alcance, ou você quer amplificar esse movimento, essa força que você está fazendo, esse torque que você está aplicando, quando você quer aplicar num ponto só e quer que esse torque seja transmitido para outros elementos que vão estar acoplados a esse elemento de transmissão, lembrando, né, que eles só fazem sentido se estiverem juntos com outros elementos, a gente vai tratar, então, basicamente disso. Transmitir força e torque, potência, né, velocidade angular, de um elemento para outro. E o elemento que dá, né, que proporciona esse movimento, que vai originar a força ou a rotação, seria um motor, seria uma bomba, né, tem ali um motor, alguma coisa que vai puxar, vai começar a girar ou a se movimentar, pode ser um eixo, a gente chama de fonte motora ou fonte motriz, né? Que, claro, vai estar acoplado a um sistema de transmissão, pode ser composto por vários elementos, não necessariamente apenas um. Então, correia, corrente, engrenagem, polia, tá? Vai estar ligando aí ao eixo, ao motor. E então o elemento movido, o elemento que você quer mover. Então, você tem ali duas engrenagens unidas por um eixo, você dá o torque no eixo e as duas engrenagens vão girar junto com aquele eixo. O eixo, no caso, é o motor, é a fonte motriz, e o elemento, a engrenagem, aí seria o elemento a ser movido. Beleza? Vamos começar falando do primeiro elemento aí, que é a rosca de transmissão. Rosca de transmissão, como o nome já diz, a gente começou a falar disso em parafuso, é a rosca aqui, isso aqui agora não mais um parafuso especificamente, né? Você vê que não tem as características e as propriedades de um parafuso e nem serve para fixar, para fazer a união de duas peças, duas ou mais peças. A gente vê como é que funciona aqui, ó. Você transmite o torque através desse eixo roscado, e essa rosca transmite o movimento para a engrenagem, está aqui acoplado. Isso é muito utilizado em portões, pontes, né, que você quer movimentar, portões que você quer, você aciona o botão e o portão vai transladar aqui. Repara que ele transforma o movimento de rotação, nesse caso, é a rotação aqui do motor, da rosca, né, da rotação aqui esse apoio que está aqui, as rodinhas, no caso, que num movimento linear, né, retilíneo aqui do portão. E isso é feito pela rosca de transmissão. A mesma coisa aqui, você vai girar a rosca de transmissão e essa porta, esse ponto aqui vai subir, né, de forma a encontrar aqui o ponto mais alto para liberar a passagem, por exemplo.
Então, a rosca, a gente tinha comentado um pouco disso em parafusos. Vamos continuar falando um pouquinho os tipos de rosca, tá? Perfil. A rosca pode ter perfil quadrado, acho que esse aqui é bem comum. Aqui seria uma representação dela, aqui da rosca interna. Vocês podem ver aqui a diferença de perfil, né? Muda um pouco daqui para cá, que aqui já seria o perfil trapezoidal. E aqui o perfil misto, acoplando um pouco dos dois. Esses são os mais comuns, mas você vai ter vários, diversos. Isso aqui, uma infinidade, né? Cada aplicação, cada coisa vai exigir ou vai ser melhor aplicado algum tipo. Então, quando que você vai usar a rosca com perfil quadrado? Quando você tem grandes esforços envolvidos e choques. Às vezes você tem impacto, pancada, uma coisa que vai sair de uma velocidade igual a zero para uma velocidade elevada muito rápido. Então, é sugerido que use, sugere-se que use isso daqui, né? Quando você tem um atrito muito elevado, coisas que vão se chocar ali, mas de forma a atritar, então é mais utilizado o perfil trapezoidal, mais indicado aí para esse tipo de operação. E o misto, combinando os dois. É claro que já fica um pouco mais caro, mais difícil de fabricar, mas tem a vantagem de aproveitar um pouco dos dois. Outra maneira de classificar as roscas é de acordo com o tipo, né? Então você pode ter uma única rosca, está mostrado nesse desenho aqui, vê que o movimento fica restrito a uma direção, ou múltiplas roscas. Você pode ter uma, duas, três, quatro. O desenho que está exemplificando isso. E que mostra a rosca dupla. Onde você precisa ter movimentos oscilatórios. Então, você está girando nos dois sentidos, subindo e descendo, né? Girando aqui o fuso que vai subir e descer. Esse fuso precisa ter uma rosca aí, múltipla, ou de preferência, não é que precisa, né? Mas você vai ter um movimento mais suave com essa rosca múltipla. Quanto mais rosca, mais incrementado fica, do que se você utilizar a rosca única. Muito utilizado aí também para pontes elevadiças. Então o navio vai passar, você não tem como puxar. Até poderia puxar aqui o cabo e fazer essa alavanca com esse ponto aqui, mas esse movimento de rosca de transmissão já faz a rosca sem fim correr por aqui e a ponte levantar. Depois ela consegue abaixar. Também algumas válvulas, olha, como é que é uma válvula? Você pode, né, pressionar ali e vedar alguma coisa ou abrir para que tenha a passagem de um gás ou de um líquido. Coisas desse tipo são utilizadas. Então, você vê, a rosca de transmissão está aqui nesse fuso que está passando aqui, acoplado com esse outro aqui que vai transmitir esse movimento. E olha aí a diferença, o movimento de giro, né? Aqui você tem uma velocidade angular se convertendo aí numa velocidade linear, né? De subida e descida aqui. Então, ele está girando num plano e essa peça que está subindo e descendo no outro. Muito utilizado em macacos, não esse aqui da esquerda, tá? Mas os macacos mecânicos que a gente tem em oficina, que leva no carro. Claro, tem vários tipos de macacos, dos mais fáceis, mais simples, que você deve ter ali no carro básico, até os mais complexos, se você for para uma oficina de carro de Fórmula 1 ou para levantar carga mesmo, coisa muito pesada, levantar caminhão, vai incrementando. Então, você pode encontrar aí também rosca de transmissão, né? Você encontra onde? Prensas mecânicas, você quer prensar alguma coisa aqui, você gira, então o movimento de giro aqui, velocidade angular, virando, movimento retilíneo. Morsa, tá? Fresadora, tipo ferramenta, então essa bandeja vai precisar andar para frente, para trás. A gente chegou a falar disso aqui no elementos de apoio, então tem a guia, tem a bucha, e conforme você gira essa alavanca aqui, dá para ver, ó, essa alavanca, aí essa mesa desliza sobre essa superfície, você consegue acoplar
e posicionar direitinho onde você quer fazer a operação. Beleza? Continuando aí, então. Falar de eixos e árvores, tá? Eixos e árvores, claro que novamente mecânico, nada a ver com o que a gente vê por aí, árvore na rua. Eixos e árvores mecânicos. Tem esse nome pelo formato. Então, você tem um eixo aqui, que vai transmitir movimento, que vai estar acoplado a outros elementos, como mostrado aqui embaixo. Repara nesse eixo. Outro aqui. Então, você vai ter... E aí, pelo nome, por esse formato assim, ranhurado, pode até ser liso, mas o mais comum é ranhurado, a gente chama de árvore. Tem dois tipos também básicos que a gente vai diferenciar, a maneira de diferenciar os eixos e árvores são quanto ao tipo fixo e girante. O fixo é o seguinte, o eixo está parado e é o elemento que gira em torno dele. Pode ser um rolamento, uma bucha, alguma coisa que está ali conectada, uma polia. Ele está passando assim por dentro, o elemento está girando em torno dele, ele está parado, ele está fixo. O eixo girante é aquele que gira junto com o elemento. Repara nesse eixo aqui, ó. Vendo ele? Tem duas engrenagens, ou polias aqui, vamos dizer assim, acopladas ao eixo. E repara que, por esse detalhe aqui amarelo, você vê que o eixo está girando junto com os elementos, né? Esse aqui é a diferença básica do eixo girante para o eixo fixo. A gente vai diferenciar também como árvore de engrenagem ou árvore de manivela. A diferença básica é isso aqui, olha o formato. Tá? Esse tipo de árvore ela é feita para você acoplar outros elementos, montar outros elementos ali. Mancais, engrenagens, rolamentos. Já o eixo manivela transforma o movimento. Ele é basicamente mais para empurrar e puxar, né? Alguma coisa que vai estar acoplado nessas pontas aqui, repare, pistões. Então, quando ele gira, esse pistão sobe e desce no sentido, né? Então, isso aqui seria o princípio de biela-manivela, por isso que chama de árvore manivela. E esse aqui é a árvore de engrenagens, porque normalmente o que você tem aqui acoplado são engrenagens. Elemento de máquina muito importante que a gente não vai falar sobre engrenagem detalhadamente hoje, vai continuar vendo a aula que vem. A árvore ranhurada ela é utilizada para transmitir grandes esforços. Então, você tem uma aplicação bem comum, é no câmbio de marcha, não só de carro, mas de outros motores de transmissão, que você tem uma turbina que com certeza você vai encontrar vários eixos e árvores aqui, conectando essas engrenagens e esses outros elementos. A gente vê que ela é ranhurada, porque ela não é lisa, ela tem essas ranhuras aqui. As ranhuras são justamente essas calhas, esses espaços aqui entre um dente e outro, e muito utilizada aí nessa aplicação. Temos também árvores estriadas. Qual é a diferença? A diferença é que ela é mais pontiaguda aqui, tem esse perfil triangular. E é utilizado para restringir o movimento em uma direção. Quer dizer, você só possibilita isso, o movimento, em uma direção e restringe na outra. Então, o giro que pode acontecer no sentido horário ou anti-horário, quando você utiliza esse tipo de elemento aqui, uma árvore estriada, você restringe para ele ocorrer só no sentido horário ou anti-horário. Isso é muito utilizado em catracas, né? Tanto no ônibus, quanto no metrô, quanto em estabelecimentos, ou catracas mecânicas que você usa para dar uma pretensão no cabo de aço, para prender alguma coisa. Quando você quer garantir a segurança, quer que alguma coisa não gire, né? Se por acaso falhar ou soltar algum componente que não tem o efeito de reação aí, de giro e rebote. Então, isso aí pode ser aplicado dessa forma e tem essa utilidade e essas características. O eixo pode ser maciço ou vazado.
acho que o nome já diz, fica bem claro aí a diferença. O maciço tem seu interior preenchido pelo material, nesse caso aqui, vamos supondo, né, um eixo de aço. Então, o interior dele é composto de aço, enquanto que o vazado não, você conseguiria passar aqui um fluido por dentro, ou uma linha, ou alguma outra coisa. Qual que é a diferença? A diferença é que esse aqui resiste a esforços muito maiores do que o que não é vazado. O que é vazado, quer dizer. Então, o maciço aguenta muito mais carga do que o vazado pelo fato dele conter mais material. Como ele contém mais material, você economiza mais material no vazado e utiliza mais material no maciço. Acaba que o vazado ele é muito aplicado, então você vai ter que, para atingir a mesma resistência, as mesmas propriedades mecânicas do maciço, você teria que talvez mudar o material, aumentar a espessura aqui, fazer alguma coisa para conseguir isso. Então, você repara, você mudando o material, você muda as propriedades. Se tiver aqui um aço, um alumínio, mudar para aço, você mudou as propriedades. Então, e acaba que você preserva a forma, economizando material aqui dentro. Então, isso daí pode ser, você pode jogar com essas possibilidades. Muito utilizado em setores onde você precisa ter leveza. Então, se a peça precisa ser leve, normalmente você opta por um eixo vazado que vai te dar boas propriedades estruturais. Então, você vai economizar esse material aqui de dentro ao longo do eixo. Sai um pouco mais barato, né? Porque é muito mais pesado, se você for comparar. O maciço é muito mais pesado que o vazado. No entanto, vai suportar maiores cargas, vai desgastar menos. Geralmente esse aqui desgasta primeiro. Tá? E mais um tipo de eixo árvore que a gente vai comentar é a árvore flexível, utilizada em cabo de velocímetro, para transmitir. Né? Então, quando você acelera na moto, a moto vai aumentar a velocidade e essa transmissão de movimento tem que estar acoplado com a manete ali, o cabo vai conectar a roda e o velocímetro, que vai te dizer qual é a velocidade que você está tá andando. Então, aqui a gente vê uma foto de um cabo desse de transmissão, ou árvore flexível, que chama, ele é feito de vários arames entrelaçados em sentidos opostos, para justamente transmitir esse movimento de rotação ali em algum outro movimento, no caso do ponteiro, do velocímetro, conforme for. Ele é revestido aqui por um duto flexível para evitar oxidação, para dar maior flexibilidade, para proteger. Então, é assim que você encontra, mas sabendo que dentro você vai ter arames de aço entrelaçados em sentidos opostos. Tá? E é assim que funciona, para quem não sabe, o mecanismo aí de um velocímetro. Você tem aqui o cabo ligado a um ímã, esse ímã aqui, próximo de um disco de metal, vai exercer a tração, e aqui uma mola que vai mexer aqui nesse ponteiro, que está ligado aqui a uma escala. Então, conforme esse ímã gira, você consegue ter uma noção aqui desse, pela transmissão aí do movimento, você consegue ter uma noção de quanto que varia esse ponteiro. E aí, através dessa transmissão aqui do cabo, você estima ali a velocidade com o velocímetro. Né? Beleza? Então, correias e correntes. Ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é diferenciar correia de corrente. Qual que é a diferença entre correias e correntes? Vamos começar a pensar. Corrente está aqui, ó, do lado esquerdo. Corrente é feita geralmente de material metálico. Então, você vê. Os três exemplos aí são correntes diferentes, feitas de material metálico, ferro, alumínio, aço, ligas. Quanto que correias são feitas de material não metálico, sintético. Pode ser o couro, pode ser algodão. Mas essa é uma diferença clássica, tá?
Outra coisa, corrente serve para transmitir esforços, se for essa daqui, a gente vai ver, ou se for desse tipo aqui, para estar ligado à engrenagem. Já a correia não faz muito sentido ela estar ligada à engrenagem, então ela vai ter que estar ligada a uma polia. Então a gente pode fazer essa associação aí, que correia está ligado à polia e corrente ligado à engrenagem, se não for essa daqui simples, né, que serve só para, geralmente, puxar, transmitir o movimento. Você vai puxar alguma coisa, prende uma corrente. Não que ela não seja usada também para travar ou para prender as coisas, né? Tem essa função também, só para você não arrebentar. Mas, basicamente, em mecânica, quando você quer puxar alguma coisa, você pode puxar também com uma corrente, elas servem para isso. A corrente Gauss, né? A corrente Gauss, também chamada de corrente de transporte de carga, ela tem a seção redonda aqui, desculpa, ela tem a seção reta, repara aqui, ela é feita de elos com seção reta. Se você pegar esse elo aqui, ou esse, ele é chato, achatado. Enquanto que a corrente de seção redonda, para transporte de carga, repara como é que está sendo feito aqui o reboque, ou o que for que puxando. Tem a seção redonda, né? Então, se você cortar essa seção aqui, a corrente cortou e olhou assim, você vai ver dois círculos. Enquanto que se você partir esse elo aqui e olhar dentro dele, você vai ver uma seção retangular. As correntes podem ser de rolo, e aí pode ser de rolo único, rolo duplo, rolo triplo. Nesse caso aqui é rolo duplo, porque tem dois rolos, repara, um aqui, desse lado, e um do outro lado. Dá para ver bem? Ó? Um aqui e outro aqui. Ou pode ser corrente de bucha, que ao invés do rolo vai ter buchas no local, né? Fazendo essa união. Então pensa, já que não tem rolo, o atrito é seco, né? O rolo faz esse atrito diminuir, ocorrer por rolamento. Então aqui o atrito seria seco, você vai ter um desgaste mais rápido e mais barulho. No entanto, você consegue suportar, ela suporta mais carga, devido à bucha ser mais resistente, geralmente, que o rolamento. Essa aqui de rolo, tem um rolo aí para fazer essa união, já vai te proporcionar menos atrito, menos barulho, vai ser mais suave, mas menos desgaste, menos carga. As correntes podem ser, ó, com dentes retos, com dentes triangulares, desculpa, para acoplar em tipos de engrenagem assim, e você tem uma distribuição melhor da carga. Então esse vão aqui vai acoplar em cada dente triangular aqui, de perfil triangular, da engrenagem, e a carga fica bem distribuída, melhor do que nessas outras de dente trapezoidal. Você tem corrente de articulação desmontável, que te proporciona melhor troca, manutenção e durabilidade. Então, você quebrou ali um elo da corrente, você vai lá e faz a reposição. Diferente dessa aqui, de transporte de carga, se ela romper, você tem mais dificuldade para trocar um elo, né? Vamos supor que esse elo aqui quebrou, ou esse. Você vai precisar de mais, você vai precisar soldar ali de novo outro elo, é um processo um pouco mais complicado para fechar aqui. Essa não. Você vai lá e desmonta, troca, né? Tira essa peça aqui que está unindo, coloca outra peça de reposição e rapidinho já está em operação novamente. Problemas comuns. Então, quando a gente está falando de correias e correntes, na hora que a gente viu as diferenças e os tipos, problema comum que a gente tem é balancear aí força e velocidade. Uma coisa que a gente normalmente vai querer é transmitir bastante força, uma velocidade elevada, de preferência, se possível. Só que isso são parâmetros antagônicos. Conforme você coloca muita carga em cima do que você quer transmitir ali, vamos supor, você quer uma esteira, né?
gente está pensando aqui numa esteira ou numa bicicleta, onde isso aqui vai girar, vai andar assim. O que acontece? O que acontece é que, conforme você vai colocando carga, a velocidade de operação vai diminuindo, veja por quê. Você vai perdendo estabilidade, já que a carga que está ali é maior, vai aumentar o atrito, então você não pode atingir altas velocidades, senão vai esquentar mais rápido. Diferentemente de quando você tem pouca carga, que você pode colocar uma alta velocidade, ou, né? E aí o atrito está controlado, ela tem mais estabilidade. E o que acontece é esse problema aqui da protensão, né? Acho que o nome já diz, esse balanço da, da corrente, isso daí faz ela sair muitas vezes na bicicleta, às vezes ela tá frouxa, tá balançando ali, e ela sai até com você mesmo pedalando. Ou então ela fica bamba e folgada, como está aqui embaixo na proteção, e aí você coloca um apoio. Então, a solução para isso é colocar apoios, óbvio, diminuir a força ou a velocidade, colocar esticadores de corrente, que é o caso da bicicleta, ela vai ter ali um esticador para na hora que você... A corrente ela tem um tamanho só, né? Repara que o tamanho da corrente não muda. Você usa a bicicleta hoje, amanhã, depois, um ano, a corrente tem o mesmo tamanho. No entanto, quando você passa a marcha, ela vai trocar de uma engrenagemzinha ali maior para uma menor, ou de uma menor para uma maior. E isso faria com que ela ficasse frouxa, assim. Está mostrado aqui. Se ela não tem o tamanho correto, repara que a distância entre as engrenagens não muda. Você coloca um esticador de corrente que vai fazer exatamente isso. Na hora que você troca a marcha, ele ajusta. É aquele barulho que você escuta depois que ela troca de engrenagem. Você vê o esticador alinhando ali, fazendo esse papel, já que não daria também para colocar um apoio. Para falar de polia, vamos falar de polias. A gente vai ter do tipo trapezoidal, corrente, quer dizer. A gente vai ter do tipo trapezoidal e do tipo lisa, né? Correia, foi mal. Do tipo trapezoidal e do tipo lisa. Repara na diferença dela. E como eu falei, ó, a correia foi mal. A correia vai ligar agora não mais engrenagens, mas polias. Então você teria aqui a polia motor ou condutora, através desse motor aqui. Essa polia aqui ia ser movida para girar esse eixo, ou o que tiver aqui acoplado. Repara que ela permite que engrenagens e polias girem no mesmo sentido. Então, essas duas aqui estão girando nesse sentido, vamos adotar como anti-horário. Então, essas duas estão girando no sentido anti-horário, se a gente olhasse daqui, né? Se você tem engrenagens que estão acopladas uma com a outra, elas têm que girar em sentido antagônicos para poder fazer a transmissão. Quando você usa correntes ou correias, você permite essa inversão aí. A correia, diferentemente, a gente tinha falado da corrente, ela pode ser trapezoidal ou lisa, a gente comentou no slide anterior, e pode ser feita também de borracha revestida com cordéis vulcanizados, são cabos, né, vulcanizados aqui dentro da correia para aumentar a resistência. Isso aumenta a carga e evita o desgaste prematuro desse material, que às vezes é uma borracha revestida, então poderia ter um desgaste mais rápido do que uma corrente que é feita de metal. Mas a correia plana, essa pode ser feita de material sintético, de couro, né? De pelo de camelo, algodão, materiais fibrosos, outros tipos de materiais que vão fazer essa correia aqui. Ela tem um desgaste bem maior do que essa, logo suporta cargas menores também do que essa. Vê que essa daqui ainda tem ranhuras, de repente, para acoplar melhor e fazer o... Né, porque ela tem que ter uma certa flexibilidade na hora de girar ali com a polia. Depois ela vai esticar, mas na hora que passa pela polia, ela tem que girar. Então, isso aí dá uma certa flexibilidade para ela de dobra. Repara que essa daqui só pode ser usada de um lado, né?
Não adianta você virar ela e usar para o outro lado. Vai perder as propriedades, vai ficar pior. Então, você usa ela sempre de um lado. Essa daqui tanto faz o lado, porque os dois lados são iguais. Falando agora das polias, ó, a polia é isso. Você passar um cabo, uma correia, e transmitir o movimento. Então, você puxa para cá e sobe esse peso. Seria isso, né? Os elementos básicos são a coroa ou a face, que é a parte de fora. Se a gente olhasse assim, a gente veria a coroa ou a face da polia. O cubo de roda, que é esse centro aqui, que vai estar preso ou acoplado a algum outro elemento. E os discos e traços que servem para dar essa resistência aqui estrutural. Né? Porque se não tivesse isso, ou conforme, por exemplo, a sua bicicleta, se você não faz manutenção, vai quebrando os aros, esses discos, daqui a pouco o pneu está fácil de comprimir e ele vai empenar mais rápido. Então isso aqui dá essa... Repara que ele está sempre trabalhando em compressão aqui com o peso, tentando comprimir isso entre o chão e a bicicleta, o garfo ali. Então, se você não tem isso daqui, você não tem propriedade estrutural, o pneu colapsa, né? Ou empena, e rapidinho você tem que trocar o pneu, que é mais caro. Então, é mais fácil trocar o aro, troca aqui os discos, o traço, que é mais barato e já resolve. E essa é a função dele, dar essa propriedade. As polias podem ter vários tipos também, plana, aro plano, então a seção aqui é reta dos dois lados. Aro abaulado, que tem um certo abaulamento aqui, uma curvatura. Você pode ter polias escalonadas retas ou abauladas, a diferença dessa para essa é que a de cima é reta, né? Essa daqui tem esse abaulamento. E para que serve esse abaulamento aqui? Ele vai fazer você ajustar melhor a correia na polia. Então, ela vai permitir também um giro mais suave, melhor. Você tem polias aqui com guia, pode ser simples, pode ser em V, pode ser em V múltipla. Então, conforme isso aqui pode ter diversas aplicações, você pode passar vários cabos aqui, suporta mais carga. Então, aqui você consegue passar cabos e transmitir de forma diferente. Repara que essa polia aqui tem um diâmetro e essa outra aqui tem um diâmetro menor. Então, a relação de transmissão vai ser diferente. Já aqui, não. Todas têm o mesmo diâmetro. Então, você consegue transmitir todo mundo aí, 3 cabos aqui acoplados com a mesma relação de transmissão. E a relação de transmissão que a gente está falando nada mais é do que isso. Repara que se a gente tem aí 2 polias conectadas por uma correia, elas estão girando nesse sentido, todos os pontos aqui desse conjunto têm que ter a mesma velocidade linear. O que é a velocidade linear? É a velocidade para andar em linha reta. Então, a velocidade desse ponto aqui tem que ser a mesma desse ponto aqui. O V, velocidade linear, tem que ser a mesma desse ponto aqui. Tem que ser o mesmo desse ponto aqui. Tem que ser o mesmo desse ponto aqui. Mas por que tem que ser o mesmo? Tem que ser o mesmo porque se você tiver um ponto aqui mais rápido do que um ponto aqui, daqui a pouco esse ponto está ultrapassando o da frente, né? Isso não é nem desejável, nem aceitável, não é o que acontece. Então, o ponto estava aqui, eles têm que manter a mesma sincronia aí. Então, a velocidade para andar em linha reta é a mesma, mas para girar em torno da polia tem que ser diferente. Por que tem que ser diferente? Porque essa polia aqui tem um diâmetro diferente dessa outra polia aqui. Então, a velocidade angular que ela assume para preservar a mesma velocidade linear, nesse caso aqui, é diferente do primeiro. E essa relação de transmissão vai ser estabelecida exatamente através disso. O quanto que, né, quando você entra, uma delas vai ser a motriz, e a outra vai ser a movida. Então, na hora que você vai exercer a rotação nessa daqui, o quanto de velocidade angular que essa daqui vai
obter. Ou o contrário, se você girar essa daqui com uma certa velocidade angular, se você aplicar um torque aqui, qual é a velocidade ou o torque que vai chegar nessa outra aqui? Isso é a relação de transmissão, tá? Então, a relação de transmissão ela vai envolver a velocidade angular, a velocidade linear e o diâmetro, ou seja, o comprimento aqui de cada uma das polias ou engrenagens, se for um outro tipo de acoplamento, né? Lembrando que a engrenagem ela gira em sentidos opostos, diferentes quando essa união quando elas estão conectadas assim, né, por contato, diferente da união por corrente. Isso aqui poderia ser engrenagens unida por uma corrente ao invés de uma correia, e aí você teria esse movimento, né? E isso vai envolver também a relação de transmissão. Então, o que a gente vai fazer na aula que vem? Vai ver essa relação de transmissão quando o contato é feito por corrente ou por correia, e a relação de transmissão para a engrenagem quando o contato é feito por contato entre as duas engrenagens mesmo. Beleza? E com isso a gente encerra, fico por aqui e passo a palavra aí a vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Agora é essa. Professor, é dessa forma que a corrente da bicicleta funciona, né? A coroa da bicicleta e a catraca, né? Uma é maior do que a outra e quando você pedala na maior, que geralmente é a da frente, a de trás, vamos dizer assim, gira mais vezes e isso faz com que a bicicleta pegue mais velocidade, né? Exatamente. Está perfeito. Essa relação de transmissão. Você vai pedalar aqui, na verdade, é a coroa e o pinhão, né? A gente chama a maior de coroa e a menor de pinhão. Então, aqui vai ser a coroa, você vai pedalar aqui, você é a força motriz, vai dar a força motriz aqui, a energia para essa coroa girar, e essa relação vai ser transmitida. Então, é justamente como ele tem uma diferença de diâmetro aqui, essa tem um diâmetro maior do que essa daqui, que é a de trás, para preservar a mesma velocidade linear, você tem que aumentar a velocidade angular, para preservar essa diferença de diâmetro, né? Já que as velocidades são iguais. E é isso que a gente vai ver na aula que vem. Se a velocidade aqui é igual à velocidade aqui, então essa relação de ômega e D aqui tem que ser igual a essa relação de ômega 2 e D2 do lado de cá. E é por isso que na hora que você pedala aqui com uma velocidade, essa velocidade é amplificada na roda de trás. Beleza? Tranquilo. Tranquilo, show. Mais alguma dúvida, galera? Alguém quer perguntar alguma coisa? Opa, professor. Pode falar. Aí, no caso, o senhor só vai entrar nesse critério de relação de transmissão, mas o senhor também vai iniciar o conceito de, por exemplo, um movimento uniformemente variado com aceleração angular? Não, a gente não vai tratar movimento com aceleração, não. O movimento que a gente vai tratar daqui para frente vai ser com velocidade angular constante. E linear também, Entendi, obrigado. tá? Beleza. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Peço a vocês que fiquem atentos à data lá do trabalho. Tentei fazer um bom trabalho para já garantir uma nota boa. Qualquer dúvida, tem até hoje ainda aí para mandar. E depois, se estiver estudando, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá. Tentei fazer e ir refazendo os exercícios também que estão colocados, foram feitos na aula. Você pode tentar refazer, aí treinando, tá? No mais é isso. Beleza então, professor. Valeu. Boa tarde. Boa tarde aí, pessoal. Valeu. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Até semana Boa que tarde. vem.